Graça e paz, família Oitava. Amém? Amém. Tá esfriando, hein? O calor tá indo embora. Glória a Deus, estamos na semana de palavras que curam, mas também, como a pastora Lu falou, estamos na quaresma. Essa semana o pastor Sandro tem nos desafiado a cada semana jejuar algo, fazer um voto sobre algo. E essa semana é as bebidas, né? É o refrigerante, é o café. Ele disse aqui que só pode água. Aí a pastora Lu falou, mas tem o chá. É verdade, tem o chá pode. Mas estamos à base de água, à base de chá e os outros alimentos, mas sem refrigerante, sem o suco natural, né? Essa semana esse é o desafio. Eu espero que você esteja firme e forte. Amém? Tá mais ou menos. E também junto com essa campanha da quaresma, fora o jejum e o voto, o pastor também nos desafiou a fazer um período de devocional com a nossa família. Em algum momento dessa semana, você sentar com a sua família ou algum convidado, seu vizinho, e fazer ali um momento de devocional. Para quem não sabe, o devocional é um pequeno período de palavra, de oração, de troca de pedidos de oração também. Não deixa de ser um momento de comunhão que você vai ter com a sua família. E o pastor Sandro direcionou a gente aqui no domingo, declarando conversões, declarando que pessoas se renderiam a Jesus. Então, se você tem um parente que não conhece o Senhor Jesus, assim como eu tenho também, que não se entregou para o Senhor Jesus, coloca ele em oração e pede para Deus, Deus me dê estratégia para que eu possa fazer o devocional com esse meu parente, com essa minha amiga, meu amigo, essa semana. E Deus ele vai te dar estratégia, eu creio nisso. Amém? Então nós estamos firme e forte na quaresma. Sim, essa igreja está fazendo a quaresma. Quaresma não é algo da igreja católica, certo? É um tempo de preparação antes da Páscoa, 40 dias de preparação antes da Páscoa, e nós estamos embarcando nisso também. Amém? Se você não pegou o desafio no domingo e está ouvindo isso agora e quer entrar na quaresma com a gente, é super bem-vindo. E nós estamos aqui para te orientar e para te direcionar. Bom, essa noite nós estamos compartilhando palavras que curam. Quem crê na cura? Amém. Eu creio na cura. Nós cremos na cura. Nós temos testemunhado a cura nesse lugar. Amém? Nós temos testemunhado que Deus tem curado nesse lugar. Então eu creio na cura, em nome de Jesus eu creio na cura, não no nome da Tesa, da pastora Lu, da pastora Mônica, não, no nome de Jesus eu creio na cura. E muitas pessoas levantaram a mão aqui, e saiba que para Jesus curar, a gente precisa de fé, e muitas pessoas levantaram a mão falando que creem, então fé você já tem. Agora a gente precisa agir. O que eu preciso fazer para receber a cura do Senhor, para receber uma palavra de cura? Amém? E eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 9. Você pode abrir sua Bíblia ou abrir no aplicativo do seu celular, do seu tablet. Mas não deixa de trazer a Bíblia não, hein? Eu estava refletindo essa semana e os versículos que eu tenho decorado, as passagens bíblicas que eu tenho decorado, eu aprendi na minha adolescência e ficou até hoje. Porque agora, parece que com a vida de adulto, a gente vai tentar decorar alguma coisa nova, o número de telefone de alguém, a placa de alguma coisa, a gente não consegue. Mas na fase da adolescência eu consegui decorar um monte de versículo que eu guardo até hoje, por conta dos meus líderes, dos ensinamentos que eu tinha. E agora é um desafio enorme decorar. Mas, graças a Deus, nós temos a Bíblia. E a gente pode ler, e pode ver, e pode praticar, e assim isso vai entrando na nossa cabeça e no nosso coração também. Então você pai, que é pai de adolescente, pai de jovem, né Moniquinha? Manda para nós no sábado aí, todo sábado às 19 horas nós temos a JNI aqui, o culto de adolescentes e de jovens, venham participar conosco. E nós ensinamos a Bíblia, amém? Nós ensinamos a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 9, nós vamos ler o versículo 20 até o versículo 22.
Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, verso 20 ao 22. Diz assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E daquele instante, a mulher ficou sã. O que Jesus disse para essa mulher foram palavras de cura. Jesus disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. Então hoje eu quero compartilhar com você a história dessa mulher. É uma história muito conhecida. Eu acho que aqui todo mundo já ouviu um pouquinho dessa história. É uma história bem conhecida. E essa história, ela é tão famosa que dos 4 evangelhos que nós temos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 relataram essa história. Apenas João não relatou. E aí, alguém disse aqui uma vez, eu não consigo lembrar qual pastor, mas falou que se uma história está sendo contada 3 vezes, a gente precisa ouvir os 3 lados. Quem? Pastor Jonas Lenz. Se uma história então está sendo contada 3 vezes, a gente precisa ouvir os 3 lados. Então eu quero aqui pensar nessa história, pegando alguns detalhes dela para a gente refletir nessa noite e receber uma palavra que cura. Amém? E receber uma palavra de Deus que vai vir diretamente para o nosso coração e vai nos curar. Amém? Primeiro detalhe é que essa mulher, ela sofria de hemorragia fazia 12 anos. 12 anos não é pouco tempo. Eu não sei se você já esperou algo ou está esperando algo por muito tempo. Uma porta de emprego, a cura propriamente dita, uma gravidez, por exemplo, um casamento, um relacionamento, a conversão de um ente querido, a salvação da melhor amiga, do melhor amigo. Essa mulher, ela também esperava por algo. Mas em destaque aqui está a enfermidade dela. Ela sofria por 12 anos. 12 anos é muito tempo. E ela sofria com uma doença aparente, ou seja, ela não podia sair de casa. Ela ficava isolada. Por vários motivos, nós vamos falar sobre isso também. Ela ficava isolada, porque ela sangrava. Então, se ela fosse vir na igreja, todos iam perceber que ela estava enferma, porque ela sangrava. Então, 12 anos ela tinha esse problema, essa enfermidade. Um outro detalhe é que o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, diz que ela havia gastado todos os seus bens com médicos, remédios, tratamentos. Lucas diz isso. Ela tinha gastado tudo. E cá entre nós, gasto com farmácia é pesado. Se não tem na farmácia do postinho, você vai na farmácia lá, é caro, né? É caro. E ela tinha gasto todos os seus bens com médicos, remédios e tratamentos. Já o Evangelho, segundo escreveu Marcos, diz que além dessa mulher ter gastado tudo o que tinha, ela não melhorava. Ela só piorava. Veja, uma doença há 12 anos, já não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais bens. Olha só que nível que ela chegou. Eu imagino ela vendendo as coisas de casa para conseguir comprar ou pagar o seu tratamento. E além de ter gastado tudo, ela não melhorava, ela só piorava. Então, a história continua, que nós lemos em Mateus, e Mateus ele dá uma super reduzida nessa história. Deixa ali 2 versículos apenas. Então, se a gente pegar Marcos e Lucas, eles vão dar mais detalhes, certo? Então, ela toca em Jesus enquanto ele estava no meio de uma multidão. Imagina você, aqui uma multidão, e essa mulher sangrando no meio dessa multidão. E conforme a narrativa dos outros evangelhos, de Lucas e de Marcos, Jesus ele estava sendo espremido ali no meio da multidão. Então era muita gente mesmo. Era muita gente. E essa mulher estava ali naquela multidão, sangrando.
crendo que ela poderia receber a cura dela. Lucas diz que assim que ela toca em Jesus, a hemorragia para. É instantâneo. Tocou em Jesus, a hemorragia parou. O sangramento parou. Porque Jesus, ele faz do jeito que ele quer. Ele age da forma que ele quer. Ele pode responder a sua oração rapidamente, ou ele pode levar 12 anos para responder a sua oração. Ele faz da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Já Marcos diz que essa mulher ouvia falar que Jesus curava. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Provavelmente ela não era daquela região. Então ela ousa ir até ele, mesmo que tivesse toda a multidão. Marcos fala então que ela escuta falar que Jesus curava. E ela o toca porque pensava com fé. Ela pensava com fé. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha o pensamento de quem tem fé. Se eu apenas tocar na roupa dele. Talvez a multidão era tão grande que ela sabia que ela não ia conseguir abraçar Jesus. E também a realidade fazia com que ela não pensasse nisso. Ela mulher, Jesus homem, ela sangrando, impura. Ninguém podia tocar nela, senão ela deixava os outros impuros também, dizia as leis cerimoniais da época. Continuando refletindo sobre a história. Então ela pensava, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E assim que ela tocou na roupa de Jesus, a hemorragia estancou, diz Marcos. E ela sentiu no corpo, olha o que Marcos pegou ali no detalhe. Ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus a curou ali na hora. Na hora. E ela sentiu no corpo dela que ela tinha sido curada daquele mal. Tanto Lucas como Marcos, Jesus se questiona. Jesus se questionar é muito engraçado de pensar, né? Porque Jesus sabe de todas as coisas, mas mesmo assim ele ousa perguntar, quem me tocou? As 3 histórias diz isso, as 2 histórias diz isso. Quem me tocou? Jesus se questiona. Pedro responde que todos obviamente estão tocando em Jesus, pois ele está no meio da multidão. Ele está no meio da multidão. Pedro, né, vocês já conhecem Pedro. Pedro todo estouradinho falou, Jesus, é lógico que te tocaram. Você está no meio de uma multidão, né? Um evangelho não relata que foi Pedro, mas outros sim. Lucas escreve que Jesus sentiu sair poder dele. Lucas, ele detalha isso. Saiu o poder de Jesus. Quando Jesus passa, ele tem poder para fazer com que o poder dele alcance as pessoas, com a cura que elas necessitam, sem nem dizer uma palavra, sem nem derramar nenhuma lágrima, sem ninguém saber, sem a ajuda de ninguém. Jesus pode liberar poder e curar as pessoas. Continuando, a mulher assume que foi ela. Jesus questionou, quem me tocou? A mulher ali com medo, insegura, mas ela já sabia que já tinha sido curada. Ela com medo, insegura, ela confessa, fui eu, Jesus, fui eu que te toquei. Sabe quando você que mora com seu pai, com a sua mãe, ou você quando criança mesmo, você fez alguma coisa de errado e você tinha que contar para o seu pai? Lembra disso? Você matou a aula da escola. Não faça isso. Você matou a aula da escola e você tinha que contar para o seu pai, principalmente se é um adolescente crente mesmo, um jovem crente mesmo, porque quando eu fazia coisa errada na minha adolescência, aquilo me corroía. Parecia que as pessoas estavam olhando para mim e sabiam que eu tinha feito algo errado. E aí eu lembro da musiquinha que hoje eu canto pro meu filho. O sabão lava meu rostinho, lava meus pezinhos, lava minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me curar é Jesus. Eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Eu cantava essa música para mim parecia que Jesus já estava me perdoando já de todo erro, Jesus já estava me livrando, me limpando. Mas sabe quando você tinha que contar alguma coisa para o seu pai, e você com medo, inseguro, porque você sabe que você tinha feito errado, porque você sabe que você tinha violado uma regra,
essa mulher se chega diante de Jesus da mesma forma. Porque naquela época, mulher não podia tocar em homem, principalmente no período que ela estivesse sangrando. Êxodo fala isso, Levíticos fala isso, se eu não me engano. E ela não poderia tocar, e a multidão estava ali, e ela imaginando, nossa, a multidão vai me condenar aqui, porque eu, mulher, toquei em um homem, e ainda eu estou desse jeito, olha o sangue, eu imagino o sangue assim ao redor dela. Mas ela assume, fui eu, Jesus. E Jesus, com um olhar de amor e graça, com um olhar que a gente não consegue explicar, Jesus olha para ela e fala: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus a cura através da fé dela diante de todos. E ela volta para sua casa em paz. Ela volta para o seu lar em paz, curada, sem nenhum sangue mais escorrendo dela. Essa é a história que nós iremos refletir nessa noite. E eu desejo do fundo do meu coração que nessa noite nós possamos declarar cura, e que você possa sentir a paz tão grande no seu coração e sentir ser curada, ser curado também, independente da enfermidade. A gente não vê na Bíblia Jesus selecionando quem Ele cura. Ele cura todos que se achegam diante dEle, até aqueles que Ele encontra pelo caminho. Cura de lepra, cura de epilepsia, cura de enfermidade nos olhos. Ele cura. Então Jesus, Ele pode curar toda e qualquer enfermidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Vamos orar com fé hoje. Orar com fé, nós vamos falar sobre isso também. Não vamos perder tempo fazendo orações das quais não movem a atmosfera, não move montanhas, não move os céus. Não vamos perder tempo com isso. A oração tem que ser com fé. Não importa se é baixinho, se é gritando, mas precisa ser com fé. Porque sem fé não dá para agradar a Deus, não dá para alcançar os céus. Amém? Então, diante dessa história, eu quero ressaltar as palavras de Jesus, que são palavras que curam, palavras que curaram esta mulher, e também podem curar você e eu nesta noite. Qual é seu problema nessa noite? O que você precisa receber da parte de Jesus nessa noite? O que você precisa ouvir que Jesus tem para você? Será que você precisa ouvir que Jesus tem salvação para sua casa? Será que você precisa ouvir: ei filha, fica tranquila, eu estou cuidando de todas as coisas. Ei filho, não se desespere, eu estou te enxergando, eu sei quem é você, eu te conheço. Jesus, Ele quer falar com você nessa noite. Ele quer que você saia daqui diferente da forma que você chegou. Ele quer que você vá para sua casa da mesma forma que essa mulher, em paz. Em paz. E sem esse mal que atormenta você. O que te atormenta nessa noite? Qual é a sua preocupação nessa noite? Não é para mim que você tem que falar, é para Deus. Mas Tesa, Ele já sabe o que eu preciso. Ele já sabe o que você precisa. E Ele sabe também que você precisa ter um relacionamento com Ele mesmo. E a gente ora, a gente fala, porque nós queremos ter um relacionamento com Jesus. E um relacionamento onde uma das partes não fala, é um relacionamento falido. Então Jesus, Ele sabe de tudo que está no seu coração, as suas preocupações, os seus medos, as suas inseguranças, mas Ele quer ter um relacionamento com você. É por isso que nós oramos. Por que eu oro sendo que Jesus já sabe tudo que eu sinto, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, para você manter um relacionamento com Ele? Porque senão aí Ele vira um amuleto, né? Ah, eu preciso disso, Jesus dá. E o relacionamento? E a troca? E a renúncia? E a conversa? Então vamos refletir sobre a fala, as palavras de Jesus que curaram essa mulher e também podem nos curar nessa noite. Jesus usou apenas 2 frases nesse milagre que realizou na Galileia. E aí nós vamos nos basear lá na mesma história, mas agora que está em Marcos.
Marcos, capítulo 5, do verso 24 até o verso 34. E a primeira frase que Jesus fala para essa mulher é muito diferente olhar a Bíblia. Tem uma Bíblia Almeida que ela destaca as falas de Jesus e ela põe em vermelho as falas de Jesus. E aí quando a gente olha para essa história, a gente vê duas frases apenas de Jesus proferindo para essa mulher. Duas frases apenas é o suficiente para Jesus curar uma pessoa. Na verdade, um respirar, Jesus andando ali na Galileia, um respirar é suficiente para Jesus curar as pessoas. Então Marcos capítulo 5, verso 24 e 34, você pode acompanhar. A primeira frase que Jesus fala é o questionamento: quem tocou na minha roupa? Quem tocou na minha roupa? Quem tocou as minhas vestes? Quem me tocou? É o questionamento que Jesus faz. Nessa primeira palavra de Jesus, percebemos o interesse dele em saber quem lhe havia tocado. Pergunta: Jesus já sabia quem havia tocado? Sim. Jesus, ele é onisciente. Isso significa que ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabia o que ela precisava. Ah, que maravilhoso pensar nisso. Jesus sabia quem ela era, da onde ela tinha vindo e o que ela precisava. O sofrimento do coração dela já era partilhado com Jesus. Jesus já sabia. Os pensamentos preocupantes dela, Jesus já sabia. E Jesus já sabia, inclusive, que ela pensava: se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curado. Jesus já sabia do pensamento dela, assim como já sabe dos nossos pensamentos. Diante de alguma dificuldade, diante de algum perrengue, Jesus já sabe se o nosso pensamento é um pensamento de uma pessoa incrédula, que não tem fé, ou de uma pessoa que tem fé. Você é daquelas pessoas que pensam: nossa, já era, acabou, é o fim do mundo, estou desempregado, já era, as portas se fecharam, já era, estou enfermo, tenho uma enfermidade aqui, não vai dar certo. Ou você é aquele tipo de pessoa que pega o laudo, olha o laudo e entrega para Deus. E fala: eu vou viver, porque quem cuida de mim é Deus. E a última palavra vem dele. Jesus conhece você. E ele já sabe os seus pensamentos também. Ele já sabe o que você pensa. Se é um pensamento que crê ou um pensamento que é incrédulo. Então nessa primeira palavra, Jesus, ele demonstra um interesse em saber quem é. E aí eu refletindo, eu fiquei pensando: por que será que Jesus demonstra um interesse de saber quem é esta mulher, sendo que ele já sabia? Espera aí que a gente já responde isso. Essa mulher despertou o interesse de Jesus através da sua fé, através do que ela acreditava, através da fé que ela tinha, que ela sairia daquela multidão curada. Isso desperta o interesse em Jesus, de saber quem ela é e fazer com que a história dela seja conhecida. É claro que Jesus sabia quem o tinha tocado. Ele sabia quem exatamente tinha tocado as suas vestes. Jesus, ele te conhece, assim como ele conhece essa mulher. Ele conhece você, mulher, e ele conhece você, homem. Ele sabe dos seus pensamentos. E eu não estou falando isso para você ficar com medo, um tremor, não. Eu estou falando isso para que você saiba que você tem um pai que cuida de você. Para que você saiba que você tem um pai que se interessa por você. E como a pastora Lu falou, ele se interessa em te ver bem. Jesus, ele não fez ninguém para sofrer. Ele não fez ninguém para sofrer. Então por que é que eu estou sofrendo, Tesa? Por que é que eu estou passando por essa situação? Por que é que eu estou enfrentando esse desafio na minha vida? Talvez é porque você não esteja olhando para o lugar certo. Olhando do ponto de vista certo. Todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa talvez por enfermidade. Agora a forma que nós passamos é que diferencia. Seja uma pessoa cheia de fé para passar pelos seus problemas. Seja uma pessoa cheia de fé para enfrentar a enfermidade. E não culpe Deus. Não culpe Deus. Eu vi uma frase falando sobre isso, que dizia o seguinte: se as pessoas não procuram os donos dos carros
quando eles dão um problema, você não vai lá procurar o dono da Fiat, o dono da Ford, o dono da Volks, quando seu carro dá problema. Você não vai lá questionar. Você não questiona os criadores do seu carro quando ele dá problema. Por que é que nós questionamos a Deus quando nós enfrentamos algum problema? Por que é que nós colocamos a culpa em Deus quando nós enfrentamos algum problema? Se quem deixou de fazer a manutenção do carro foi você, se quem andou com um carro todo zoado foi você, se quem fez as escolhas erradas foi você. Deus, ele está ali, ó, do seu lado o tempo todo, nos problemas ou na tranquilidade, na paz. E mesmo a gente fazendo escolhas erradas, Ele nos pega pela mão e nos dá chance após chances. Ele continua nos amando. Voltando para a nossa história. Então Jesus, ele sabia quem era aquela mulher, ele sabia quem era ela, mas por algum motivo ele queria que a multidão soubesse quem era essa mulher. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, o único motivo de Deus, ou um dos únicos motivos de Deus de Jesus ter se questionado quem me tocou, foi porque ele queria que essa mulher ficasse conhecida ali. Foi porque o testemunho dessa mulher salvaria algumas pessoas ali. Fiquei pensando. E eis alguns motivos para Jesus liberar essas palavras. Quem me tocou? Primeiro, que eu pensei, fazer com que todos vissem e testemunhassem a cura daquela mulher que sofria há tanto tempo. Primeira coisa que eu pensei. E às vezes, a gente guarda o que aconteceu conosco para nós mesmos. Sendo que o nosso testemunho pode fortalecer a fé da nossa irmã, do nosso irmão, pode ajudar uma pessoa a crer, pode ajudar uma pessoa a pensar de forma diferente. Então o primeiro motivo foi isso, porque para que todos vissem e testemunhassem a cura daquela mulher. A segunda coisa que eu pensei foi fazer com que os outros crescem na cura. Tem gente que é igual Tomé. O que Tomé fez? Tomé falou, não, tem que tocar na ferida. Eu estou muito na vibe do infantil, gente, por causa do bebê. E aí eu estou ouvindo 3 palavrinhas. E aí o desenho de Jesus nos 3 palavrinhas tem um furo na mão. Assim, um furo mesmo. E aí eu fico imaginando Tomé tocando na ferida assim, o dedo dele vazando a mão de Jesus, sabe? Porque Jesus foi pregado na cruz e ele falou que só ia crer se ele visse as feridas. Então Jesus mostrou para ele. E da mesma forma, tem gente que só crê em cura quando vê a cura acontecendo. Aqui pode ter alguém que só crê em cura, que esteja falando assim, Deus não cura coisa nenhuma. Essa pessoa precisa ver a cura. Jesus fala na palavra, bem-aventurados que creem sem ver. Você que creu sem ver, você é bem-aventurado. Mas Jesus tem misericórdia daqueles que precisam ver para crer. Então o segundo motivo, fazer com que os outros crescem na cura também. E o terceiro motivo, colocar de lado a lei cerimonial que dizia que a mulher que sofresse hemorragia constante seria imunda, ou seja, deveria ficar afastada. Jesus quebrando paradigmas. Talvez Jesus quisesse quebrar um paradigma ali. Queria mostrar que ele curou aquela mulher que todos deixavam à beira do caminho, que todos excluíam, que todos deixavam de lado. Levíticos 15, 25 diz, quando uma mulher, na lei cerimonial, certo? Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias de sua menstruação. Então a mulher era excluída. Ela não poderia nem ter saído da casa dela. E Jesus querendo expor ela. Para que as pessoas vissem que Jesus age quebrando paradigmas. Jesus age quebrando paradigmas, quebrando leis cerimoniais, para que a glória dele se manifestasse, para que a cura se manifestasse, para que aquela mulher tivesse um encontro com ele e que todos da multidão também o encontrassem e também cresce na cura. Honrar a mulher, outro motivo, honrar a mulher que fora excluída da sociedade por causa da sua enfermidade. Talvez Jesus só queria honrá-la. Olha, filha, vem cá, você vai ficar em evidência agora, para que todos vejam que você foi curada
e que a partir de agora você tem uma nova vida. Vai-te em paz. Muitos motivos, talvez estejam passando outros motivos também pela sua cabeça. Fazendo esta pergunta, Jesus não só tem a oportunidade de curar aquela mulher, mas também de curar tantas outras pessoas que estavam ali na multidão. Então, o que eu quero dizer com essa parte? Conte o testemunho que Jesus tem feito na sua vida. O desafio dessa semana, juntar a família e fazer um devocional. O devocional também pode ser incrementado, potencializado com o seu testemunho de vida. Conte o que Jesus tem feito. Nessa semana é a lição do DNA. Conte o que Jesus tem feito na sua vida. O que você tem experimentado nesse tempo de jejum. O que você tem percebido que Jesus tem falado com você, conte para as pessoas, porque isso pode alcançar outras pessoas, pode trazer a salvação para a casa das outras pessoas. Pessoas presas nas leis cerimoniais estavam ali naquela multidão, estavam presenciando tudo aquilo. E Jesus, quebrando o paradigma, pode ter alcançado outras pessoas, e tantas outras pessoas podem ter recebido a cura também. Jesus cura essa mulher. E até hoje, nós estamos aqui, compartilhando a história dela. E eu tenho certeza que o seu coração está sendo alimentado de uma fé tão grande, de que a cura pode acontecer, e realmente pode acontecer a cura, em nome de Jesus. Como aconteceu com essa mulher. Com isso, eu aprendo que as palavras de cura que Jesus libera sobre você hoje à noite, não pode ficar só para você, precisa ser compartilhado. Com isso, eu também aprendo que as palavras de cura que Jesus libera sobre você hoje à noite, pode também fazer a diferença na vida do próximo. Amanhã mesmo, você vai encontrar alguém no seu trabalho, alguém que não é cristão, alguém que não entregou a vida para Jesus, você vai encontrar alguém na sua escola, compartilha do que Jesus tem feito com você. Mas Tesa, Jesus não tem feito nada na minha vida. Que ingratidão. Que ingratidão. Conte as bênçãos. Observe. Perceba. Talvez você esteja num dia tão corrido, numa semana tão corrida de trabalho, dormir, comer, descansar, trabalho, comer, dormir, descansar, que você não tem percebido o que Jesus tem feito na sua vida. E os livramentos. E as bênçãos que têm chegado. E os pensamentos, e a cura, a saúde. Conte as bênçãos que Jesus tem feito na sua vida. As palavras de cura que Jesus libera sobre você hoje à noite, pode se tornar um testemunho vivo, que é uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas aí fora para Jesus. Jesus age de forma estratégica. Ele não cura só por curar, ele cura para impactar a multidão, e para se fazer conhecido, e para fazer-se conhecido entre todos que estavam ali. Ele age de forma estratégica. Ele cura essa mulher para as pessoas verem o poder que há nele, o que ele pode fazer, o que ele pode realizar. Da mesma forma, Jesus ele tem palavras de cura para você, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Jesus ele tem palavras de cura para ser liberada hoje aqui, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Talvez a sua cura tenha a ver com perdão. Você está andando carregando algo que não é para você carregar, que é para você deixar através do perdão. Talvez a sua cura tenha a ver com deixa ir, se liberte, deixa ir. Ou talvez a sua cura tenha a ver propriamente dito com o seu físico. Jesus ele tem palavras de cura para serem liberadas nessa noite sobre a sua vida. Fale para as pessoas o que Jesus tem feito. Se comprometa, faça um voto com Jesus. Jesus, eu vou espalhar o testemunho que o Senhor está escrevendo sobre a minha vida, para mulheres, para homens, para outros adolescentes, para outros jovens. Eu vou fazer isso, Jesus. Faça esse voto com Ele. Então a primeira frase que Jesus libera é: quem me tocou? E hoje ele olha para cá e ele pode se perguntar: quem fez essa oração perigosa?
Quem pediu por cura? Quem está pedindo pelo filho que está perdido nas drogas? Quem está pedindo por um casamento falido aos olhos humanos? Quem está pedindo por cura? Quem está me tocando através de uma oração fervorosa? Quem está me tocando através de um louvor, através de uma petição? Quem está me tocando? É uma pergunta que Jesus faz para nós essa noite. Quem está me adorando de uma forma tão intensa, como se não houvesse o amanhã, como se não houvesse problema nenhum? Quem é esse que está me adorando? Eu quero chamar a atenção de Jesus, através da minha oração, através da minha adoração. Eu quero ser um exemplo, como essa mulher foi, um exemplo de ousadia, um exemplo de fé. Eu quero. E Jesus olha para cá essa noite e pergunta: quem é que está orando por algo tão impossível assim aos olhos do humano, e pedindo para mim algo que para o homem é impossível? Orações perigosas. Quem está clamando pela cura do câncer? Quem está clamando pela cura de uma doença crônica que todos sabem que é impossível aos olhos dos médicos? Jesus, Ele se interessa pela fé dessa mulher, da mesma forma Ele pode se interessar pela sua fé e pela minha fé. Amém? E a última frase, como eu falei para vocês, são duas frases que Jesus fala nesse milagre. A segunda frase é: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Essa é a outra frase que Jesus disse. Essa é a frase que Jesus libera sobre essa menina, sobre essa mulher. Jesus destaca a fé que esta mulher teve para se chegar até Ele. Fé é crer sem ver. A fé, você vai crer mesmo sem ver. Hebreus 11:1 fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você já teve uma fé assim? Ou você tem essa fé? Tem situações na minha vida que eu olho e falo assim: eu consigo ver o final dessa história. Eu consigo ver o final dessa história. Eu consigo ver essa pessoa transformada. Eu consigo ver essa pessoa alcançando o sonho dela. Eu consigo ver essa pessoa grávida. Eu consigo ver essa pessoa curada. Eu consigo ver essa pessoa avivada. Fé é você ver sem nem ter acontecido. A pergunta é: você realmente tem fé? Você realmente tem fé? Você realmente é um homem, é uma mulher de fé? Esta mulher foi até Jesus com uma fé tão grande que chamou a atenção de Jesus. Ela conseguia ver a sua cura antes mesmo de acontecer. Lembra do pensamento dela? Se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Ela conseguia ver a sua cura antes mesmo da cura acontecer. Você consegue ver o seu milagre antes mesmo dele acontecer? Você consegue ver seus entes queridos, seus parentes aqui adorando a Deus antes mesmo deles estarem aqui adorando a Deus? Você consegue ver sua vida mudando completamente antes mesmo disso acontecer? Tem uma canção da Laura Sogueles, não é indireta, não precisa cantar, tá bom? Que diz: sente-se aqui, veja a vista daqui. Tudo está no seu lugar. É só você acreditar. O contexto da música é para a gente sentar do ponto de vista de Deus e ver tudo no lugar que Ele mesmo planejou. Veja a vista daqui. Veja a vista que Deus tem da sua vida. Ele não vê sua vida toda bagunçada. Ele vê tudo encaixado, tudo no lugar. Talvez você está desempregado e você está buscando o emprego todos os dias, mandando currículo, fazendo entrevistas. Deus está vendo tudo no lugar. Aonde você vai trabalhar, Ele já sabe. A tua cura, Ele já conhece. Ele já sabe como está, como será.
Se sua resposta é sim, você consegue ver o seu milagre antes mesmo de acontecer, então você está esperando com fé de que o seu milagre acontecerá. E Deus se agrada de um coração cheio de fé. A partir de hoje, comece a enxergar por meio da fé o seu milagre acontecendo. Comece a pedir com fé, como esta mulher fez. A pedir com fé. Está aí uma coisa que eu aprendi recentemente. Em Tiago 1,6 diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, se eu orar sem fé, é a mesma coisa de não orar. Então, se você tem levantado às 3 horas da manhã, dobrado o seu joelho, falado para Deus te curar, mas sem fé, está fazendo isso à toa. Está fazendo isso à toa. Você não vai conseguir alcançar aquilo que você está pedindo e não está agradando a Deus, mesmo acordando 3 horas da manhã. Levante 3 horas da manhã com fé. Dobre os seus joelhos, ore do jeito que for, mas com fé. Não esquece da fé, não esquece de ter fé. Quando nós pedimos algo para Deus, nós não podemos duvidar, nós temos que ter fé. Essa mulher tinha recebido a sua cura. Um dos evangelhos diz que ela sentiu que foi curada. Agora ela teria que voltar para sua casa em paz. Talvez já tenha acontecido com você, e talvez Satanás vai te tentar assim que você sair desse culto. Será que aconteceu mesmo a minha cura? Será que realmente eu fui curada? Será que realmente eu fui curado? Eu creio no poder que há no nome de Jesus, que se a gente orar por uma pessoa que não está aqui agora, ela vai ser curada onde ela estiver. A Bíblia me faz confiar nisso. A Bíblia me faz crer nisso. Mas talvez quando você sair daqui, você acabou de orar pelo seu pai, no caminho você vai pensar: mas será que meu pai foi curado mesmo? Jesus falou para essa mulher: vai em paz, para que você fique livre desse mal. Então você precisa ficar em paz, crendo que Jesus te curou, crendo que Jesus liberou uma palavra de cura para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a se colocar de pé e a orar, não duvidar. Nós vamos liberar a palavra de cura aqui nessa noite agora. E o altar está aberto. Eu quero te desafiar a vir para o altar, buscar a sua cura, falar com Deus sobre a sua cura. Feche os seus olhos, não ligue para as pessoas que estão ao seu lado. Não pense que é uma vergonha vir para o altar. Vergonha é não vir para o altar. Não pense que é humilhação vir para o altar. Vir para o altar é sinônimo de que Deus falou com você e você percebeu que nele e aos pés dele é a única maneira de você receber a sua cura. Nós vamos orar por você. Se você precisa receber uma oração, venha para o altar. Se você precisa receber algo diferente de Deus, venha para o altar. E nós vamos orar. Assim como essa mulher recebeu a cura por 2 simples frases que Jesus liberou para ela, eu creio que Deus liberará a cura sobre a sua vida e sobre aqueles que você colocar em oração nesse momento também. Ore pelos seus parentes, pessoas que estão enfermas talvez e compartilharam com você. Vai vir à sua mente, ore por eles. Ore pela sua família em nome do Senhor Jesus. Se você quiser ser ungido também, nós estaremos aqui para ungir você. Mas venha com fé, não venha duvidando. Venha com fé em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia. Sobre toda mente e coração. Sim, Jesus. Eu sei que existe paz em tua presença. Sim, Jesus. Amo Jesus. Jesus, a paz é o comprovante de que nós fomos curados. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome. Liberamos cura, Jesus, pela tua igreja. Quebrando os vícios dessa geração. Cura
cura sobre os vícios. Aleluia. Declaro que há esperança e liberdade. Mentes cativas sendo libertas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Olha o que o nome de Jesus faz. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. E nos encontra, aleluia. Ah, Jesus, o Senhor não falha, o Senhor não mente, o Senhor não erra. O Senhor tem cura nessa noite. Declaramos o teu nome, Jesus. Ah, Deus, vem curar as almas deprimidas. Vem curar, Senhor Jesus. Declaramos a cura sobre a tua igreja, Jesus. Nós declaramos a cura, Senhor Deus, sobre toda enfermidade. Câncer vai embora em nome de Jesus. Depressão vai embora em nome de Jesus. Dores crônicas vão embora em nome de Jesus. Crises emocional vai embora em nome do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, cura o emocional da tua igreja. Feridas abertas do passado. Feridas abertas no passado. Pensamentos cativos. Vícios. Ó Pai, nós declaramos a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberta pessoas que não estão aqui, ó Deus, e que a tua igreja está se lembrando nesse momento. Alcance esses lares. Alcance essas casas. Cura, Senhor Jesus. Cura, liberta, transforma. Em nome de Jesus. Declare pelas suas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas suas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Que ao sair daqui nessa noite, você saia com a certeza de que você não está indo como você chegou.
mas você está indo de posse da cura que o Senhor te deu, de acordo com a sua fé e a oração que você fez neste lugar. Ele continua sendo Deus que cura. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que a sua busca, ela não se perca ao sair deste lugar, mas ela vá com você e você saia daqui declarando: eu fui curado pelo Senhor, porque hoje eu toquei nas vestes do Senhor, como aquela mulher tocou e foi curada. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado, porque basta uma palavra e tudo novo se faz. Meu irmão, saia daqui com a certeza no seu coração de que Ele é contigo. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não vira as costas para você, Ele não se esqueceu de você. Ele olha para você, Ele pensa em você, Ele está interessado em você. Ele ama você com amor eterno, com amor inexplicável. É esse o amor de Deus para com você. Não importa a luta que você enfrenta, não importa a dor que você sente, importa a companhia que você tem para vencer as lutas e as dores e as dificuldades que a vida nos impõe. A palavra do Senhor nos diz, o próprio Senhor Jesus dizendo para nós: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vocês vencerão comigo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua entrada e a sua saída, que Ele, o Senhor, estabeleça sobre você a paz que excede todo o impedimento. Que essa paz guarde o seu corpo, guarde a sua alma de todo o ataque do mal. Que ele não tenha legalidade nem poder para roubar a bênção que você recebeu. Dê a paz, receba a paz. Tenha uma semana e um fim de semana extraordinário na presença do Senhor. Nós te esperamos aqui domingo às 9 e às 18 horas.